E hoje estamos aqui para darmos a continuidade na nossa live da esperança, a nossa live Pétalas da Esperança. Temos aqui hoje junto conosco o nosso irmão Michel Almeida, que é aquele que vai expor um tema à luz da doutrina espírita, um tema cristão, para fazer que a gente possa ser envolvido em energias, influídos. E nosso desejo com esse trabalho é que os lares de todos os companheiros que estão conosco e que vierem assistir posteriormente esse vídeo, visto que ele fica gravado, que seus lares se encham de pétalas de esperança, se nudem, tá? Então, para abrir esse trabalho, hoje, a gente convém lembrar que ontem, no dia 15 de abril, comemoramos a chegada de mais uma obra lançada por Allan Kardec no dia 15 de abril de 1864. Foi lançado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou pedir a liberdade de fazer a leitura aqui de um trecho que eu acho muito bonito, que é o prefácio desta obra, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta mensagem é o prefácio dessa obra que foi lançada em 15 de abril de 1864. Assina o prefácio o Espírito da Verdade. Assim, então, com essa mensagem, nós damos início pedindo que nossos amigos mentores nos inspirem, que o nosso irmão Michel seja intuído, inspirado também pelos seus amigos benfeitores. E fica contigo, então, Michel, para fazer a tua exposição desse momento. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Ney, e toda a comunidade espírita que esteja nos acompanhando nesse momento. Primeiramente, muito lisonjeiro da minha parte receber esse convite para estar aqui hoje. Quando conversava com o Ney sobre o tema para a palestra, ele me falou: não, traz alguma coisa que a gente possa falar sobre esperança, que esse momento de desafio pelo qual nós passamos, nós necessitamos dessa força divina para superar. E eu comecei a buscar alguma coisa e tentar, e aí eu disse: mas esse é o nosso tema principal, a esperança. A esperança, ela é uma questão inerente do ser humano que já vem desde os primórdios da nossa existência. Assim como a fé, ela já vem talhada em nosso DNA espiritual desde o primórdio da sociedade até a evolução do espírito para os dias de hoje. A gente tem a esperança em cada um. Lá na Grécia Antiga existia uma história da Pandora. Muitos já devem ter ouvido falar por cima. Pandora era uma princesa grega que ela recebeu dos deuses porque eles tinham muitos ciúmes da beleza dela,
eles deram para ela de presente uma caixa muito misteriosa, como se fosse uma caixa de joias. Porém, disseram para ela que nunca abrisse, né? Mas um dia, vencida pela curiosidade e a tentação, ela ergueu a tampa para dar uma espiadinha de leve dentro, liberando no mundo, segundo a história grega, grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe que ela fechasse a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida, que era a esperança. Esse texto, ele foi lembrado lá no site da Federação Espírita. E eu achei muito interessante para mostrar que essa questão da esperança, ela vem junto a nós já desde a nossa tenra existência, do início da nossa vida espiritual. O Emmanuel afirma num livro psicografado pelo Chico, que é esse aqui, Vinhas de Luz, lá no ponto 75, que ele afirma, né, nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Imediatamente ele ainda completa, né? Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. As ansiedades deixam um lastro de dor aguda e profunda na criatura que necessita da esperança para reerguer o bom ânimo, o desejo e prosseguir a vontade de continuar. Isso eu verifico com tudo isso, como eu falei ali, o Emmanuel traz no texto a questão da esperança, assim como a gente já discutiu em alguns outros grupos, a fé ser inerente do nosso espírito. A fé é a certeza daquilo. A esperança é o desejo. Nós, espíritas, através das palavras do Evangelho, tivemos a bênção do tesouro de conhecer um pouquinho mais sobre os desenlaces da vida material e a existência da vida extracorpórea. Por muito, nós tínhamos a esperança de uma vida melhor após o desencarnar do corpo material. O Consolador Prometido nos trouxe a fé da certeza da continuação da vida após esse período. A esperança ela é muito importante para nos mantermos no dia a dia, seguindo cada passo. E é importantíssimo para nós como manter, onde buscar essa esperança. Os evangelhos nos dizem que a esperança ela deve ser sempre mantida e buscada dentro das escrituras. Paulo dizia isso. Paulo dizia, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência
e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Foi em Romanos. Eu tinha anotado aqui no cantinho para não esquecer. Então, Paulo nos traz isso. Olha que interessante, né? Que ele diz, tudo que foi escrito, desde lá da construção do Velho Testamento ao Novo Testamento, a todos os textos cristãos que decorreram-se daí, até a vinda do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. Posterior a isso, a imensidão de livros, textos, artigos, psicografados pela espiritualidade, através de um médium, para nos trazer conhecimento. Então, esse conhecimento nos permite cada vez mais ter a esperança do amanhã, a esperança da compreensão. Então, nós, espíritas, buscamos essa esperança quando nos falta, quando estamos lá sofrendo de turbilhões impostos pelas dificuldades da vida e da existência momentânea. Dificuldades essas a quais nós temos a compreensão de que são necessárias para o nosso desenvolvimento, que são resgates que nós temos a cumprir, porém não deixam de ser mais fáceis por causa disso, né? Nós temos a compreensão do porquê da existência dessas dificuldades, mas isso não nos faz tê-las de uma maneira mais fácil. E quando nós estamos passando por essa dificuldade, onde nós buscamos o apoio para nos ajudar a levantar, a manter a cabeça erguida e a dar um próximo passo? É no Evangelho. E o que o Evangelho nos traz exatamente sobre isso, lá no capítulo 5, no item 25. Se no curso dessa grande provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sedes fortes e corajosos para suportar. Ele nos dá a compreensão de que essa tempestade momentânea, ela vai passar. Certa feita, nos conta, né, Chico, sobre a questão de Joana de Ângeles, passa para ele, que ela sempre fala, né, que tudo vai passar. É a passagem lá onde ele faz as 3 perguntas para ela e a resposta é: isso vai passar. Isso também vai passar. Nós temos a certeza hoje de que os momentos alegres, vamos aproveitá-los com o máximo de alegria, de paixão pela vida, pela existência, porque ele vai passar. Mas isso é uma certeza boa, porque os momentos de amargura, os momentos de dificuldades também vão passar. E nós temos que ter a esperança do amanhã, a esperança de que o próximo dia vai raiar o sol. Cristo nos falou em certo momento da bondade de Deus em nos dar um próximo dia, porque é a oportunidade de todo dia nos renovarmos. É a esperança de um novo amanhecer. A aurora do novo dia nos traz infinitas possibilidades. Porém, com licença, um pouquinho de pigarro. Porém, nós, ainda presos às bagagens pretéritas que carregamos em nosso coração, não damos espaço para que os raios do amanhecer do novo dia clareiem esse caminho que por vezes é nebuloso. Por vezes ficamos presos em dificuldades, tentamos olhar para o horizonte e não enxergamos a luz. A fé trazida
com as palavras do Evangelho, nos dão a certeza de que a luz está lá. Muito possivelmente, eu é que não estou abrindo os olhos. Então, esse momento efusivo de acontecimentos que estamos passando nos trazem a dificuldade da doença, a dificuldade da distância de entes queridos, o desconforto da quebra da rotina da vida cotidiana e habitual. Porém, como temos o conhecimento da transição planetária a qual estamos tendo o privilégio de estar participando, porque esse é o momento derradeiro e como trabalhadores da última hora, temos a oportunidade de, nesse momento, cumprir o nosso dever e conseguirmos progredir para herdarmos a terra. Porque quando Cristo nos falou que os bons e os justos e os dóceis herdariam a terra, era desse momento que ele nos falava. Do momento em que a transição planetária vai levar aos mundos ainda pouco menos evoluídos do que o nosso, a todos os espíritos que ainda não tiveram a capacidade evolutiva para prosseguir num planeta regenerativo, ao qual a Terra está migrando, que sejam enviados para outras moradas. Que os espíritos que conseguiram progredir um pouquinho e terão a oportunidade de herdar a Terra, reencarnando aqui novamente, como um planeta já regenerado. Então lembramos nesse momento dos trabalhadores da última hora, porque por muito deixamos de cumprir os nossos passos divinos no caminho que nos foi traçado por Cristo, de amor e caridade, por julgarmos e já ter passado certo tempo na vida. Agora eu não posso mais fazer isso porque eu já tenho uma idade avançada. Agora eu já não posso fazer aquilo porque eu não tenho mais isso. Não, meus irmãos. Nós todos temos o tempo. Porque Cristo nos disse que até o trabalhador da última hora será pago conforme suas obras. E essa esperança maior, a certeza de que Cristo nos trouxe, de que há sempre um momento para a progressão, um momento para cumprirmos a nossa obra. A esperança de mundos melhores, a fé da certeza da vida após a vida. Tem uma oração muito linda que foi psicografada pelo irmão Divaldo, que foi passada para ele pelo grandíssimo espírito de Bezerra de Menezes. Eu vou, com a permissão, lê-la para nós. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes, multidões, sintonizam contigo, buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal que vivemos na casa que nos emprestastes para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar
sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atrevemos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfameados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu, que és nosso Pai, nosso pastor, e prometestes apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam o mundo. Tu podes fazê-los, Senhor, e é por isso que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente destintosos. Retirai dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canalizar para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar um dia sobre o latejo de consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos, em épocas remotas, por este caminho, e te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação, e consciente ao inconsciente, te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura por pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damo-nos as mãos e, emocionados, repetimos, como os mártires do passado: Ave Cristo, em tuas mãos depositamos nossa vida, para que dela faças o que te aprover, sem nós consultar o que queremos, porque só tu sabe o que é de melhor para nós. Filhos da alma, que vos abençoe o Pai de misericórdia e que o Jesus permaneça conosco. São os votos do servidor humilíssimo.
Acho que caiu, seu Ney. Teve uma pequena interrupção na nossa transmissão, mas... Tranquilo. Acho que deu para ouvir até o final, né? Todos conseguiram assistir. Então, agora, aos amigos que estão conosco nessa live, pode falar, Michel. Não, só para concluir, então, que essa oração, eu achei ela muito importante, porque a esperança, ela não deve ser fomentada apenas para o nosso espírito. Devemos sempre ter a esperança pelos nossos irmãos e pela humanidade como um todo. Passa a palavra, então, seu Ney. Então, foi muito boa a reflexão, Michel. E lembrando, né, essa prece ditada por Bezerra de Menezes e que trazida até nós pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, ela pode ser resumida naquela passagem do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz ele abre essa passagem com uma frase que ela sintetiza toda essa prece, né? Não são os sãos que precisam de médicos. Né? E foi esse o grande chamado da mensagem de Bezerra de Menezes, o amigo de toda a humanidade da Terra, né? Nos dois planos da vida. A gente sempre abre, pessoal, esse espaço para que as pessoas possam também, nos comentários que está abaixo da tela no Facebook, dar seu depoimento, o que estão achando até desse trabalho que o Centro Espírita Casa do Consolador Prometido começou na sexta-feira passada, e a proposta é trazer, como nós intitulamos o trabalho, Pétalas de Esperança, Renovação. A gente sabe, como disse o Michel, que na Terra tudo passa. Nós, inclusive, somos passageiros. Nós somos impermanentes aqui. A nossa permanência somente no universo como seres espirituais, que fomos criados por Deus para a imortalidade, para a eternidade vindoura. O resto aqui tudo é impermanente. E às vezes a gente deposita nossas esperanças nas coisas impermanentes. Que possamos depositar nossa esperança, né, Michel, nas coisas que transcendem. O Michel falou bastante ali sobre o tempo, né? O tempo. O que a gente está fazendo, né, Michel, do nosso tempo? Nós estamos aproveitando o tempo ou desperdiçando o tempo? E às vezes tem pessoas que têm tempo ocioso. O tempo ocioso é um desperdício, né, Michel? Porque a gente pode usar esse tempo ocioso, como é o convite do Bezerra de Menezes, para orar pelos desgraçados, pelos que sofrem, pelos aflitos, pelos que estão passando, especialmente nesse período, em todo o planeta Terra, por aflições gravíssimas, né, muito maiores que as nossas, com certeza. Então, às vezes, a gente pode usar esse tempo ocioso e ser um servo do Cristo, né? Irradiando através das nossas orações, das nossas preces, as mensagens de positividade, as mensagens de esperança, através do pensamento. Temos aqui conosco, né, nossos irmãos da Casa Espírita, nossa irmã Rosa, Fernanda, nossa irmã Romilda, querida amiga, nosso irmão Sérgio. E então, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, mas vamos deixar alguns convites aqui que a gente está fazendo, porque a ideia é levar a mensagem do Cristo através à luz da doutrina espírita para todos que desejam recebê-la. Então, seja um voluntário, aliste-se para receber essa mensagem, que é a luz nas nossas estradas da vida. Nós convidamos para aqueles que quiserem participar. Nas segundas-feiras, o Centro Espírita tem um grupo de estudo virtual através de uma plataforma, o Meet, e lá está sendo refletido a obra psicografada por Divaldo, Vidas Vazias. E nas quartas-feiras, o nosso irmão Michel tem sido parceiro nosso. Temos também, através da plataforma do Meet, um grupo de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica o convite, aqueles que quiserem participar, coloquem aqui nos comentários ou mandem uma mensagem para
esse perfil do Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido, colocando o seu telefone celular, que nós incluiremos aqueles que assim desejarem nos grupos do WhatsApp para receberem o link nas segundas e nas quartas-feiras do estudo. Continuaremos aqui todas as sextas-feiras, convidando os companheiros parceiros como o Michel, para vir até esse momento da Pétala de Esperança. Sempre teremos alguém aqui conversando com a gente, com vocês, para que possamos reflexionar junto a respeito dessa proposta, né? E também lembrando que esse trabalho fica gravado. Você pode compartilhar no seu perfil e convidar pessoas que estão meio desanimadas. Entra lá no perfil do Casa do Consolador Prometido, que tem umas lives da esperança lá gravadas. É isso aí, né, Michel? Isso aí, Ney. Muito obrigado. Aproveitando também deixar o convite para o pessoal, dia 27, às 8 da noite, nós teremos a palestra da irmã Carla, que é da Casa Espírita aí, participando lá no nosso grupo, lá da Casa Deus Cristo e Caridade, do nosso Momento Harmonia, ao qual pode ser encontrado o link lá no Facebook da Casa Espírita Deus Cristo e Caridade. A irmã Carla, então, aceitou o nosso convite, vai também falar um pouquinho lá, trazer um pouco da palavra dela. Nem só deixando uma questão que eu acho muito, muito, muito legal, né? E nós comentávamos antes sobre a questão do momento que a diversidade da pandemia nos trouxe a necessidade de buscarmos esses caminhos, das lives, dos grupos via internet para poder fazer estudo, que é uma coisa que vai aumentar. Porém, é muito importante, e essa comunicação que nós temos feito, amigos, irmãos de uma casa, participando na casa de outro, falando, e que esse momento, assim, essa oportunidade que a gente tenha, vamos falar sobre o Espiritismo, vamos falar sobre o Evangelho. Quando nos é dada a oportunidade de falar num grupo, de falar aqui, vamos falar, se não tivermos naquele momento a oportunidade, vamos falar em casa com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o vizinho, com o amigo. Eu sempre coloco, né, eu não imponho a palavra do Espiritismo a ninguém, mas quando me é dado a oportunidade de falar, eu aproveito, porque muitas vezes é o momento da gente dar uma palavra a quem está necessitando, e é uma das maneiras da gente também praticar a caridade. Agradeço, Ney, mais uma vez o convite, tenhamos todos esperança e, acima de tudo, fé, que nada do que acontece é por acaso, e todos nós temos a força necessária, junto ao apoio de Deus, de Cristo, da espiritualidade e do Evangelho, de superar todas as adversidades que nos são postas. Bom, obrigado, Michel. Lembrando que a Sociedade Espírita Deus Cristo e Caridade, da qual o Michel é trabalhador, fica ali na Walter Jobim, né, ao lado do AgroShopping Patronato. Na escolinha Nosso Lar. Só que agora, já que não se pode visitá-la de forma física, que vamos visitá-la virtualmente. Então, não esquecendo, convite do Michel, entre lá no perfil do Facebook da Sociedade Espírita, né? Deus, Cristo e Caridade, que lá também tem esses momentos de reflexão, né? Da qual já tivemos a oportunidade de participar algumas semanas atrás. E que não só, todas as casas espíritas nós convidamos aqui os irmãos e as irmãs. A mensagem do Cristo está sendo colocada às mãos cheias, através das mídias virtuais. Se você está em aflição, se você está em desespero, você tem um celular na mão, tem um tablet, tem um computador, tem um notebook. Entre ali, digite qual é a medicação para a sua alma que você está necessitando. Com certeza, surgirão vários companheiros com uma proposta através da oratória, trazendo alento para a sua alma. Então, agradecemos os que estão conosco aqui, nosso irmão Fernando, que coloca ali muito edificante sua colocação, Michel. Esperança nos dá proteção para a mente e nosso coração, e combate nossos impulsos inferiores. Então, encerrando, só lembrando que lá nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a esperança e a caridade são filhas da fé. Que tenhamos fé. A fé é a confiança que estamos atravessando
um momento tempestuoso, uma noite, mas que a estrela guia já se aponta no horizonte. Tenhamos fé, tenhamos esperança no brilho dessa estrela que virá renovar nossas almas e que tenhamos uma sociedade mais fraterna e mais caridosa. Agradecemos a todos. Que assim seja.